Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de disputa de narrativa, essa nossa ferramenta de afirmação da nossa cultura, da nossa história, da nossa tradição, da nossa ancestralidade e dos nossos direitos. Hoje nós vamos dialogar a questão da violência política mais uma vez. A questão das nossas parlamentares e dos nossos parlamentares em luta permanente. Eu até coloquei na sinopse, não sei se vocês chegaram a ler, nós somos a maioria da população brasileira. Pelo menos 54% da população brasileira. Estamos extremamente subrepresentados, subrepresentadas nas instâncias de poder, inclusive nas instâncias que são eletivas. São muitos os motivos que nos colocam nessa condição, são motivos que nós já conversamos a respeito aqui no canal, que nós vamos voltar a conversar aqui no canal a respeito. E aí, as poucas que nos representam e que chegam ao parlamento, vivem um mandato de luta permanente, seja para garantir a própria vida, seja para garantir o próprio mandato. E nós temos que estar muito atentos a isso. Este é mais um ano eleitoral, estamos mais uma vez em luta para ampliar nossa representação nessas estruturas de poder constituída a partir de eleições, mas não podemos ter os nossos e as nossas sob ameaça permanente. Precisamos que estejam lá em luta para garantir nossos direitos, para garantir a promoção da equidade. Deise Benedito me ligando, ela não conseguiu entrar ainda. Deixa eu só dizer a ela aqui que nós já estamos... já disse para ela aqui, já te ligo de volta. Deise, estou te vendo aqui no bastidor, não sei se vou conseguir te colocar para dentro, vamos tentar. De qualquer maneira, a gente tem tempo para isso. Deixa aqui puxar aqui para a sala a deputada Andréa de Jesus, o vereador Renato Freitas e Deise Benedito, que está aí com alguma dificuldade de conexão. Deixa eu ver o que ela está me mandando aqui. Exatamente, Deise. Está rodando e não está entrando, como se a sua internet não tivesse dando conta do recado. Mas já eu dou uma ligadinha para a Deise. Vamos ver quem já está aqui conosco? Círios Oliveira entrou. Aí, olha só. Deixa só... Deise continua tentando se comunicar comigo aqui. A Círios Oliveira entrou aí cedo, ela passou por aqui, gente, 15 horas, e deixou o recadinho dela, e tenho certeza que ela já está aí também. Estaremos juntos, às 19h30, participando desse encontro importante e potente até lá. Na verdade, a Círios, ela, como outras pessoas que apoiam o canal, elas entram antes, entram mais cedo, deixam o seu comentário, deixam o seu like, aciona o sininho, para tentar impulsionar nossas pautas diante dos algoritmos. A tendência dos algoritmos é não dar visibilidade para as nossas pautas. Então, a gente tem pessoas que acompanham o canal e que entram um dia antes, entram horas antes, deixam um recado, deixam um like, acionam o sininho, e eu só posso agradecer por esse compromisso em fazer dessa ferramenta uma ferramenta que alcance cada vez mais pessoas. Adriano Coutinho, aguardando mais um momento de fortalecimento mútuo no Pensar Africanamente, Sandra Maria, professor Carlos Teixeira, Irene Zilda, a pessoa no perfil O Mundo Segundo uma Sagitariana, dizendo hashtag Juntos com Renato Freitas, Saúde Black, Tatiana Vonsic, dizendo apoiadíssimo e fazendo campanha para as eleições. Professor Carlos Teixeira também subindo a hashtag Estamos Juntos com Renato Freitas. Falei, Círios Oliveira está aí.
Lucas Ferreira, Pensar Africanamente, Resistência Implacável de Luta do Povo Negro. Gente, será que vocês estão aí? E a audiência está aumentando, porque assim começa e vai aumentando devagarinho. Vamos arrastar geral para cá? Pega o link, por favor, aí do YouTube, coloca nos seus grupos, nas suas redes sociais e arrasta as pessoas para cá para acompanhar esse diálogo tão relevante, tão importante para as nossas lutas nesse país. Além do YouTube, nós estamos também no Facebook. No Facebook, nós estamos em 2 páginas. Na página Áfricas, na página Pensar Africanamente. Daí, você que está com o Facebook, passa eu e aberto, você já compartilha também no seu Facebook e traz mais gente para estar aqui conosco. Marinoeli, que eu não sei se é assim que pronuncia, eu sempre pronuncio o nome dela assim, espero que esteja correto. Márcia Antônia, de São José, Santa Catarina, estamos juntos, Renato, o nosso mandato ninguém vai tirar. Rejane Stuntbeck, nos acompanhando lá de Frankfurt, na Alemanha, para ela que já é quase meia-noite. Chega aí, Rejane, nós estamos te esperando. Chega junto aí, Rejane, você não estava conseguindo nos acompanhar à noite, mas que bom que hoje você conseguiu. E ela dizendo que é admiradora do Renato Freitas. Ok, Lucas Ferreira dizendo, qualquer eventualidade, Deise pode gravar um áudio, damos o playback aqui. A Rejane dizendo, estamos juntos, núcleo do PT da Alemanha. A Irailda Leandro, quilombola de Buíque, Pernambuco. O professor Carlos Teixeira dizendo, siga firme, deputada Andréa de Jesus, contra o desmanche zemista no nosso estado de Minas Gerais. Já tem pergunta aqui para o Lucas Ferreira, vou colocar a pergunta na segunda rodada, viu? Lucas, você vai deixar ler, porque de repente já dialoga com a primeira fala dele. Quer saber como você se sente? Não, deixa para a segunda rodada. Sempre a Irene Zilda, tá ótimo. Tá muito bom. Deise Benedito continua aqui com dificuldade. Ela já mandou foto até do roteador dela para mostrar que ele está funcionando bem e normalmente, que ela não entende por que não está conseguindo entrar aqui. Nós também, Deise, ficamos preocupadas com você. Mas vamos fazer o seguinte, então. Enquanto nós tentamos ajudar Deise a entrar aqui, nós já vamos ouvir. Antes, gente, vou tirar o banner. Calma, Silvani, que eu estou aqui preocupada com Deise e vou perdendo a sequência das coisas. Antes, deixa eu fazer a apresentação formal para vocês. A deputada Andréa de Jesus, não é a primeira vez dela aqui no Pensar Africanamente, já esteve aqui conversando conosco, inclusive denunciando toda a situação de violência política que ela tem vivenciado. Ela que é deputada estadual do PSOL Minas Gerais, é advogada popular, é educadora infantil, é a primeira deputada negra de Minas Gerais, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, construiu o mandato coletivo Gabinetona, aberto e popular junto com outras parlamentares, e segue ao lado das pessoas privadas de liberdade, das ocupações urbanas, da juventude negra, das mulheres negras, luta por uma segurança pública cidadã e por melhores condições de vida nas periferias. E o vereador Renato Freitas Júnior, de Curitiba, Paraná, ele que é vereador pelo PT, é advogado, mestre em Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência pela Universidade Federal do Paraná, já trabalhou na Defensoria Pública do Estado e atuou como professor universitário e advogado popular. Na Câmara Municipal de Curitiba, trabalha para ser a voz das periferias na cidade. Tem se dedicado principalmente a pautas relacionadas à segurança pública, emprego e renda, moradia, educação e cultura. Bom, dando mais uma vez as boas-vindas à nossa querida deputada e ao nosso querido vereador, eu vou passar a palavra para a Andréa de Jesus, que ela já conhece o canal, já esteve aqui, e enquanto você faz a sua primeira participação, Andréa, eu tento ajudar a Deise a entrar aqui. Então, seja bem-vinda de volta. Muito prazer sempre aqui, mulher de luta,
É contigo. Salve, 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 todos que estão acompanhando, todos e todas e todes. Quero saudar, gratidão, Silvani, por esse espaço novamente. Quando a gente se encontra, a gente se multiplica, a gente se fortalece. Então, seja pelas redes sociais ou pelos encontros presenciais, gratidão. E que alegria estar hoje compartilhando aqui com uma juventude. Renato, eu não te conhecia, fiquei conhecendo depois do episódio que você viveu, de violência política também, mas assim, que honra, né, de estar aqui hoje dividindo com a juventude que também já chega com o pé na porta e muito bem preparado para enfrentar o racismo estrutural. Silvani, hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos. A comissão, a gente sabe que no campo institucional, você também esteve e sabe que tudo que a gente faz é protocolo. Tem protocolo para tudo, tem lei para tudo. A gente não faz nada da própria cabeça, né? E hoje a atuação como parlamentar na Comissão de Direitos Humanos virou motivo de questionamento, de ataques, de desqualificação, por cumprir as mesmas tarefas que outros parlamentares que já ocuparam essa comissão fizeram, né? Isso tudo é para narrar que eu, André de Jesus, mãe solo, hoje mãe de um rapaz que também hoje é um sobrevivente, né? Está fazendo direito, cotista, moro na periferia, moro numa casa simples da periferia, foi aquilo que o suor do meu trabalho deu condições de fazer. Estudei por um programa de governo, né, e dizer da importância do ProUni e de iniciativas de governo que seja para buscar isonomia, equidade, dar oportunidade para a gente. Não dá para discutir racismo como um problema individual. O problema não é individual, o problema não é uma ação isolada, mas tem um Estado racista. É o que a gente está sofrendo hoje. Nas eleições de 2018, foi a primeira vez que na Assembleia aqui de Minas Gerais foi eleita mulheres negras. Eu não sou a única, mas só em 2018, com quase 200 anos de Assembleia Legislativa, a Assembleia era dividida por capitanias hereditárias. Né? Os gabinetes eram heranças daqueles que com certeza nos escravizaram. Porque tem dificuldade de dizer isso. O que é que leva hoje o mandato de uma mulher negra que acompanha pautas tradicionais aqui no Estado? Violência policial, abuso de poder, conflito fundiário, nada de novo. Desde 1500 a gente está vivendo as mesmas coisas aqui. E isso ser alvo de xingamentos, de injúrias, de ataque em redes sociais, aniquilamento, ao ponto de chegar em ameaça direta, ameaça à vida. A pessoa usar a tela do computador, a tela do celular, e de passar, às vezes, um dia inteiro ligando para o gabinete, não só xingando, mas ameaçando, amedrontando, tentando impedir que a gente tenha uma atividade normal. Porque a Comissão de Direitos Humanos não é uma comissão criada pela Andréia. Até porque nós ainda estamos disputando a narrativa de direito humano, né? Porque não me veem como humano, não vê os negros como humano. A gente foi tratado como objeto, como ferramenta, como instrumento, como meio de acumular riqueza. A gente está discutindo ainda o que é direitos humanos na perspectiva de uma mulher que andou de ônibus a vida toda, que limpou privada dos outros. Então, nós estamos discutindo perspectiva de direitos humanos que incomoda. E a gente vai ter que discutir a estrutura que nós estamos ocupando hoje. Uma estrutura que não dá conta de proteger, não dá conta de legitimar a atividade parlamentar de uma mulher negra eleita, que é o que a gente passou nessas 2 últimas semanas, um gasto de energia enorme para demonstrar para os 3 poderes aqui no estado de Minas Gerais que a Comissão de Direitos Humanos está ameaçada, que a parlamentar negra, que representa uma parcela da sociedade que antes não tinha cadeira no parlamento, está ameaçada. Então, esse conjunto de pessoas estão ameaçados,
porque meu corpo também ele espelha, o meu corpo hoje é colocado para também proteger outros corpos que estão sendo violentados dia e noite por um Estado que precisa passar por transformações. E aí, para concluir, nós, desde outubro do ano passado, nós estávamos sendo acompanhados por escolta policial, Polícia Militar, numa parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, construiu uma estratégia para garantir que o mandato não se estagnasse, de que a gente não ficasse impedido de circular, de continuar acompanhando de pé, fiscalizando política pública, mas atuando na defesa de direitos humanos de todo e qualquer cidadão. Esse direito não é um direito da parlamentar, é um direito de qualquer cidadão que está em situação de vulnerabilidade ser protegido pelas forças de segurança. E esse mês de março, justamente na semana em que a gente exigia do Estado brasileiro que desse uma resposta de quem mandou matar Marielle, foi nessa semana que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais nos informou que tirariam a escolta, trazendo um relatório de uma inteligência interna da polícia dizendo que não havia mais sinais de ameaça, que a ameaça era zero. Isso nunca aconteceu no Brasil, nenhuma análise técnica é possível chegar para nenhuma de nós que estamos aqui hoje e dizer que o risco de vida é zero, mas foram isso que eles apresentaram para dizer que estava suspensa a escolta. A partir daí, nós fizemos uma série de articulações para entender que relatório era esse, inclusive que é um relatório que é contraditório em relação ao inquérito que está sendo apurado pela Polícia Civil. A Polícia Civil apresentou 27 nomes, 27 inquéritos, 27 processos que estão seguindo e que estão em fase de oitiva, inclusive 2 nomes que estão associados às ameaças que a gente sofreu, nomes esses que não é o mesmo nome, não é o mesmo resultado que a Polícia Militar apresentou para suspender a escolta. Nós estamos aqui não só interrompendo a atividade parlamentar para pedagogicamente dizer que a violência política de gênero e raça é sim um ataque à democracia, mais do que isso. É uma tentativa de impedir a gente continuar o mandato e de impedir que novos negros e negras venham ocupar esse lugar. O recado está dado. Então, o desgaste que foi essas 2 semanas, os 15 dias que eles adiaram para a retirada da escolta, que finalizaram com uma nota da Polícia Militar na sexta-feira, dizendo que estava suspenso essa proteção, exige uma energia imensa de parar, de não escrever projeto de lei, de não fazer intervenções em plenário, de não conseguir fiscalizar a política pública, porque a gente está o tempo todo correndo atrás de uma proteção que o Estado está negando. E não dá mais, depois de tudo que nós fizemos, buscando o Ministério Público, conversando com as várias autoridades dentro do campo da Polícia Militar, com a Assembleia Legislativa, com várias entidades que fazem laudos, estudam, apresentam, Instituto Marielle, Justiça Global, depois de tudo isso, a própria ONU, a ONU Mulher, depois de conversar com todos esses grupos, a gente não tem dúvida que essa decisão ela é motivada por um racismo estrutural que não reconhece os negros como sujeito de direito. Não reconhece e, muito pelo contrário, age no sentido de fragilizar, de retirar a humanidade. Enquanto a gente está discutindo direitos humanos para todos, eles estão tentando cada vez mais deslegitimar o nosso discurso e a nossa atuação, inclusive reforçando o que a gente está chamando de violência política, quando ela não é investigada, quando não dá condições de investigação, quando a segurança ela é retirada, o Estado está dizendo, pode continuar matando, pode continuar violentando.
Essa é a conclusão que nós chegamos depois de tantos meses, depois de 5 meses, até a chegada da escolta, que foi também um desafio enorme, adequar o nosso cotidiano, a nossa luta de esquerda, de manifestação, de militância, de ativismo, para adequar as exigências do Estado. E depois o Estado vem e retira tudo, deixando a gente, mais uma vez humanizados, né? Mais uma vez sem oxigênio. Mais uma vez, a gente tem que chegar aqui e dizer assim, eu não consigo respirar. 2 semanas tentando de tudo, conversando, demonstrando, construindo contralaudo, construindo provas. Nós estamos fazendo serviço para além do que é a minha competência, para tentar demonstrar que o Estado lavou as mãos como Pôncio Pilatos. Lavou as mãos e está esperando o pior. É isso. Em relação aos nossos corpos negros, o Estado sempre ou lava as mãos ou manda ele próprio executar, exterminar. Eu não sei se vocês estão acompanhando a gravidade do que está ocorrendo com a deputada Andréa de Jesus, mas ela está recebendo ameaças diárias, cotidianas, de um grau de violência assustador, né? Inclusive dizendo coisa do tipo, você será a próxima Marielle. E ela colocou uma coisa aqui que eu coloquei para vocês nisso, que eu acho extremamente relevante. Nós precisamos dos nossos poucas parlamentares, em condições de trabalhar, de correr atrás das nossas muitas pautas, que a maioria delas são apenas essas poucas pessoas que nós alçamos a parlamento e que cuidam, e, entretanto, ficam nessa condição. Deise conseguiu entrar, que maravilha. Olha a Deise Benedita aí conosco, gente. Imagina, quem é que ia impedir Deise Benedita de estar aqui? A professora Ieda Leal chegou aí, contribuindo com o Superchat, com o canal Pensar Africanamente, ela que também é colunista do canal, membro do Conselho Editorial. Quem puder também contribuir para a sustentabilidade do canal, está aí à disposição de vocês o Superchat, o Super Sticker, e a partir de maio, quando o canal completará 2 anos, nós também teremos o Clube de Afronautas, a nossa tentativa de, depois de 2 anos, de profissionalizar a equipe básica do canal, né? Ser parte dessa equipe de pessoas voluntárias que faz o canal acontecer. Nós estamos nos organizando para remunerar essas pessoas. O Adriano Coutinho dizendo o seguinte, eu me lembro da Andréa de Jesus a primeira vez que esteve no Pensar Africanamente. Que inteligência, que potência, que competência. As nossas e os nossos são assim, é por isso que querem eliminá-los desse espaço de poder que não foi construído pensando na possibilidade de estarmos lá também. E nós estamos chegando, e somos competentes, e temos compromisso, e óbvio que querem nos tirar desses espaços. Tem uma pergunta aqui sobre as redes sociais da deputada Andréa de Jesus, se quiser colocar para mim, deputada, ou aí no chat, ou lá no grupo do WhatsApp, inclusive se tiver blog, site, a gente compartilha tudo aqui com o pessoal. As perguntas que vocês estão colocando, nós já estamos aqui separando no grupo de WhatsApp para dialogar na segunda rodada, viu, gente? A Rejane dizendo o seguinte, acompanho o Renato Freitas faz tempo, e não é de hoje que ele sofre episódios como esse. Este foi o estopim maior que a morte do Moise causou. Mas a perseguição a Renato Freitas vem de longe. Sim, nós acompanhamos, inclusive, quando ele foi preso. Né? Tem sido um mandato vitimado pela violência política permanentemente, né? Sem contar que a gente imagina a violência política das relações ali pares, né? Das palavras, dos olhares, das posturas, a gente consegue imaginar como isso se dá. A Rejane completa dizendo, é a perseguição ao povo preto e periférico. Eliane Dias, cumprimentando, salve Andréa, nossa deputada maravilhosa.
Cássia Regina, quantas agressões, sim, o Estado brasileiro não protege as pessoas negras, muito pelo contrário, né? Aparecido Domingos, assunto fundamental, precisamos de mais engajamento nessa luta. Carlos Teixeira, temos que apoiar a deputada Andréa de Jesus e o vereador Renato Freitas. Gente, o Carlos Teixeira colocou aqui, me fez pensar o seguinte, esses mandatos, eles são nossos, eles são nacionais, eles são nossos, a vida dessas pessoas e o mandato dessas pessoas são nossos. Então, nós, em qualquer parte do Brasil que estejamos, temos que nos comprometer com a defesa da vida e desses mandatos também. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Cássia Regina dizendo, né, essa dificuldade nossa para respirar. Ieda Leal, luta e resistência, canal Pensar Africanamente, convoca todos para proteger os nossos e as nossas. Professora Ilma, do Maranhão, chegando aí, nos cumprimentando. Cássia Regina dizendo, eu sinto tanto, é muita violência, onde estão os partidos para assumir com força essa luta? É outra questão. Vamos lá, eu vou passar para o Renato, vou te deixar por último agora, viu, Deise, que eu ia te colocar primeiro, mas agora vamos ouvir o Renato também, depois passamos para a Deise. Renato, que bom que finalmente deu certo de você estar aqui no Pensar Africanamente. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Salve, salve, Silvane. Satisfação, uma felicidade enorme. Salve, salve, Andréa, Denise. Uma grande oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. Estava pensando aqui na violência política, daí você falou, né, dessa questão para fora do espaço institucional, mas também o espaço de dentro, institucional, né? Estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? De boa? Ah, tá. E daí eu pensei aqui uma fita, falei, mano, ai, menino, eu tô emocionada de te ver. Ô, Deise, para de tietar e fecha esse microfone, Deise. Olha, a Deise já está ali, as lágrimas. Ouvir o Renato é algo... Deise, por favor. Estamos te ouvindo, Renato. Estamos juntos, Deise. Eu né, sou porque somos, né? Eu pensei aqui, né? Qual foi a primeira violência? E eu lembrei aqui de um caso que não foi violento porque não foi um tapa, não foi uma injúria, não foi um xingamento, sequer fecharam alguma porta para mim. Mas eu acho que foi a minha primeira violência política aqui dentro da Câmara. O líder do governo, certa vez, o Pierre Petruzziello, o líder do governo, ele, depois de eu ter feito uma live, e nessa live, sim, eu fazia algumas denúncias, inclusive contra uma grande figura política do Paraná, que é um coronel da política, que me deu R$5 para eu cortar meu cabelo, me discriminando, tentando me diminuir no meio de outras pessoas, né? E eu falei, e ele e o líder do governo viu essa live, acredito, a assessoria dele, alguém, e por ocasião da sessão da Câmara dos Vereadores, ele chegou para mim e falou assim, eu vi a tua live ontem, você falou mesmo, né? Eu falei. Dele, mas você tinha tinha firmado o pulso, né? Daí eu, né, olhei para ele, você toma uma, né? Daí eu, mas aqui na câmera também, você é chegado? Daí eu pensei, né? O que leva uma pessoa a achar, primeiro, que para eu falar algo que ocorreu, fazer uma denúncia, eu tenho que estar embriagado? E, em segundo lugar, que eu, em alguma hipótese, beberia ou estaria embriagado na Câmara dos Vereadores. E eu pensei, que imagem que tem? Eu não falei nada, né? Só tal, né? Isso aí, não, né? Não sou dali, né? Estava chegando e tal, foi já no início do mandato. Mas eu pensei, que imagem que tem essas pessoas de nós, né? Que imagem ele criou de mim? Bêbado? Preguiçoso? Violento? O que mais, né, que povoa a mentalidade dele? E quando você falou dessa violência interna, da relação entre vereadores, talvez não tenha sido nem as injúrias propriamente que eu recebi também aqui nessa Câmara, na falta de argumentos, as injúrias e coisas do gênero aí, me chamam de pichador aqui dentro. Sabe por que me chamam de pichador? Porque na manifestação que teve e que eu fui um dos organizadores no Carrefour, aqui, por ocasião da morte do Beto Freitas, lá
em Porto Alegre, no Carrefour de Porto Alegre, ele, aquele homem negro que foi morto brutalmente lá, nos afeta aqui, com toda certeza, afeta vocês aí, afeta todos nós. Nós somos um corpo, uma família. E eu escrevi no muro do Carrefour a seguinte frase: a injustiça praticada em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Martin Luther King Jr. E eu escrevi isso. A reportagem, e olha o nível da violência política, né? Porque a mídia é um acessório importante, um instrumento importante, né? Da política institucional, inclusive, né? O que fizeram com o Lula, o que a Rede Globo fez, o PT, essa coisa, essa demonização, chegou a eleger o fascismo, né? Então, já tem um nível do poder que a mídia tem, né? E eles veicularam não o porquê da manifestação, não disseram sobre a morte do Beto, não disseram que era no Carrefour, não disseram nada, disseram apenas que vereador que ainda não tinha sido empossado, mas tinha sido eleito, já tinha iniciado seus trabalhos, não é ironia, danificando o patrimônio privado, pichando, sequer mostrar uma foto com o conteúdo do que estava escrito. Só uma foto minha, meu cabelão, uma lata de spray na mão. Então você já imagina como isso chega e como isso conforma o senso comum. Já recebi o meu primeiro ataque virtual, pichador, vagabundo, maloqueiro, e isso já se instala na mentalidade de uma certa parcela, sobretudo em Curitiba, né? Uma cidade que se reivindica europeia, que se reivindica de primeiro mundo, civilizada, tão somente, exclusivamente, porque tem uma maioria de pessoas brancas na cidade. Os brancos na cidade de Curitiba são em torno de 70%. O Bolsonaro recebeu aqui 77% dos votos. O Aécio Neves teria sido eleito em primeiro turno aqui em Curitiba. E tantos outros aí. Curitiba tem o maior número de células nazistas. Curitiba, Rio Grande do Sul e São Paulo. Curitiba teve um dos maiores encontros dos integralistas, né, que é o fascismo brasileiro que teve. Curitiba chegou a hastear bandeira em hotéis e clubes da elite curitibana no final da década de 30, bandeiras nazistas, bandeiras vermelhas gigantescas com suásticas nas ruas principais de Curitiba. Curitiba é muito complicado, muito violento e muito conformado racialmente. Mas quando você denuncia que os que governam enxergam a cidade também racialmente, o que eles dizem? Que você está inaugurando a visão racial, que você está racializando pela primeira vez as relações sociais, que você está inventando o racismo. Eles invertem absolutamente esse discurso, e esse discurso acaba tendo aderência, porque eles são a maioria. A cidade é branca e conservadora, então ela tem uma política de asfixiamento, né? Ela afoga, ela abafa as nossas vozes, e dentro da Câmara dos Vereadores tem ocorrido isso. O primeiro embate que eu tive na Câmara dos Vereadores, no primeiro semestre, foi porque os pastores, a bancada religiosa, que é grande aqui, um bando de picareta, para falar bem a verdade, e foi justamente isso que eu falei, e por isso eu chamei eles de picaretas e charlatães, porque eles trouxeram um médico que afirmou o seguinte, que com ivermectina, mais de 15 mil funcionários da empresa que ele cuidava tinham sido curados ou não tinham tido a forma grave da doença, nem sido entubados, muito menos mortos. Nós fizemos uma pesquisa rápida enquanto ele falava e vimos que a GT Foods era uma empresa que sim, que tinha muitas pessoas que morreram, muitas entubadas, como qualquer outra empresa, e que aquele médico era um médico de segurança do trabalho, ele fazia exame admissional e demissional. Quando as pessoas ficavam doentes, não era ele que elas procuravam, era a unidade de saúde básica perto de suas casas. Então era uma grande mentira. E eu falei que aqueles pastores, picaretas, charlatães, não tinham compromisso com a verdade, e por isso sacrificavam inclusive a saúde e vida dos seus fiéis só para manter um compromisso com o Bolsonaro. E que se o Bolsonaro é o maior produtor de mentiras, né, do Brasil, mentira em nível industrial, o gabinete do ódio está aí para provar isso, então eles andavam com o pai da mentira.
Ponto. Foi o que eu falei. Falando isso, eu recebi um processo de cassação inicial, eu tive que contratar advogado, tive que ter testemunha, tive que argumentar, já saiu em todas as manchetes principais que eu estava sendo cassado, já colocaram o fato daí da pichação do Carrefour junto, para criar também, para criar uma imagem, né? E desde então a gente não teve um minuto de paz, que não fosse numa disputa ferrenha, da opinião pública, para demonstrar que nós não somos esse retrato falado que eles estão construindo de nós. O que nos salva é que a gente vem de quebrada, de periferia, de favela, então a gente tem uma ação em Movimento Popular por Moradia, a gente fecha junto com o MST, eu sou coordenador da Frente pelos Direitos da População em Situação de Rua, que é a galera que está na rua, que também conhece a gente. Então, o movimento hip hop, o movimento negro, é claro, de Curitiba. Então, os movimentos que conseguem fazer essa batalha. Mas quando essa batalha ganha a arena midiática exclusivamente, como foi no caso da igreja, agora a gente perde. Porque daí o engajamento das mentiras, do ódio e o potencial de comunicação da mídia oficial ele é muito grande, né? O Ratinho Júnior, filho do Ratinho Pai, ele é o governador do estado e dono da Rede Massa, filiado do SBT. A Record, bancada evangélica, também a mesma coisa, aparelhada. A Rede Globo daqui, a RPC, é a Gazeta do Povo, o que se tornou o pior jornal do Brasil hoje. E é da Opus Dei, da área mais conservadora e estúpida que possa existir em termos de interpretação e sensibilidade em relação à realidade na Igreja Católica, Opus Dei. Então, esses são os que dominam o tabuleiro político. Então, a gente está nessa luta aí. Essa é a violência que, no momento, a gente está sofrendo. É até dolorido de ouvir, mas, na verdade, a gente sabe que a realidade que vocês apresentam aqui para a gente agora, ela não é só de vocês, o que é mais perigoso ainda, mais difícil ainda, e que a gente sabe que grande parte dos nossos parlamentares, das nossas parlamentares, estão sob algum tipo de ameaça, né? E aí, bom, eu vou passar já para a Deise, deixa só... Eu estou colocando para vocês, Renato, André, aí no grupo do WhatsApp, as perguntas que estão chegando aí para vocês dialogarem com as que vocês acharem pertinentes na segunda rodada. Deixa eu ver o que temos aqui. Bom, a pessoa no perfil Mundo Segundo uma Sagitariana dizendo: Renato já foi preso 2 vezes, desde que tomou posse. Uma vez por estar escutando música jogando basquete, e na outra porque um bolsonarista foi antagonizá-lo na Praça Rui Barbosa. Neide Rafael, querida, que bom que você está aí, dizendo: o momento é de união, solidariedade, extrema atenção aos nossos parlamentares ativistas. A Jona Martins, chegando aí também, ela que é secretária estadual de combate ao racismo do PT do Paraná, boa noite. Eu vou pedir outra vez o pessoal que está aí para arrastar mais gente para cá. Vai chegar, já estamos na metade, não tem problema, depois as pessoas voltam e assistem a parte que perderam. Eu acho que o diálogo é importante demais, relevante demais, e nós sabemos que tem pessoas que vão agradecer, dizer: nossa, que bom que você me avisou. E só para lembrar, estamos no YouTube, estamos na página Áfricas, no Facebook, e na página Pensar Africanamente, no Facebook. Recado da professora Ieda Leal. Renato, abraços, estamos juntos sempre. Você representa a nossa força de sempre. Estamos lutando contra a violência racial. Deixa eu ver o que mais temos aqui. As perguntas você já sabe, eu deixo para depois. Ok, deixa eu ver. Adriano Coutinho, Renato é uma pessoa muito forte e sensível, acompanhei ele no canal Espiritualidade na Ação. Ele falou algumas questões que muito me tocou. Sim. O Mundo Segundo uma Sagitariana. Racismo em Nazitiba. Nazitiba, está falando de Curitiba, é outro nível. O prefeito
Rafael Greca comprou mais de 1.000 armas e ainda mandou um diácono benzer as armas em janeiro de 2022. Impressionante. A Renata está recebendo ameaças de morte também por causa dessas fake news. Obrigada, Tatiana, pela contribuição aí para o canal Pensar Africanamente. Sônia Lage, peço para a Rede de Juristas Negros com ações antirracistas que acolhem, acompanhem e defendam o vereador Renato Freitas. Tem um pessoal que se apresentou aqui que eu achei que eu queria ler, é que hoje eu estou sem moderação do chat, então eu estou dando conta de tudo. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Assim, o Almares, presente representando a usina do Complexo da Maré, Rio de Janeiro, do Espaia de Lauro de Freitas e Abrantes, Camaçari, Bahia, ramificações de uma baobá Conexão Rio de Janeiro, Bahia. Muito bom, que bom que vocês estão aí e vamos arrastando geral para cá. Eu já vou passar para a Deise Benedito. Antes, deixa eu apresentar a Deise, né, gente? Porque como ela não tinha entrado ainda, eu não fiz a apresentação dela. Mas Deise está sempre aqui contribuindo para os nossos diálogos no Pensar Africanamente. Ela que é graduada em Direito, especialista em Relações Raciais e Segurança Pública e Sistema Prisional, ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mestre em Direito e Criminologia pela UNB. Isso mesmo, né, Deise? Por favor, querida, bem-vinda de volta, é contigo. Deise, tá me ouvindo? Nossa, parece que a Deise não está me ouvindo. E olha que ela está com dificuldades mesmo com a conexão dela hoje. Já caiu várias vezes e ela conseguiu finalmente entrar. Está ouvindo, Deise? É com você. Boa noite a todos e todas. Eu acredito que vocês todos estejam... Oi? Estou te ouvindo, mas está com chiado. Está com... Tá, pode. Nós estamos te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo você. É que o seu telefone está com microfonia. Você está me ouvindo? Sim, mas eu fechei o microfone. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Porque está tudo normal aqui. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu agradeço o convite de estar hoje mais uma vez com vocês nesse canal Africanamente. Oi? Tá. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no canal Africanamente. É um prazer, eu adoro a Andréia, eu sei a história da Andréia, a luta da Andréia, né? Mais uma vez, né, essa ausência de responsabilidade do Estado sobre essa mulher negra, essa parlamentar, que tem um mandato que foi votada, eleita pelo povo das Minas Gerais, e mais uma vez a gente vê o braço armado do Estado brasileiro, né, na figura do governo do Estado de Minas Gerais, que tem responsabilidade sobre a população e sobre os parlamentares, mais uma vez agindo dessa forma tão degradante, tão cruel quanto ela. Quanto o Renato Freitas, eu já acompanho a história desse garoto há muito tempo, né? Eu sou fã desse menino de carteirinha, sou fã dele há muito tempo, e ver ele com a foto do Sabotagem atrás, que foi meu vizinho lá em São Paulo, porque Sabotagem morava na favela de frente dos prédios que eu morava. Então, volta e meia, encontrava com Sabotagem, que ele era do movimento hip-hop, ele era do hip-hop, e o meu sobrinho, DJ Dandan, que canta com crioulo, aquele rasta, é amigo, era muito amigo do Sabotagem. Então, eu conheci eles. Então, quando eu vi essa foto, quando eu vejo tua história, cara, eu me emocionei, porque você tem uma força, uma dignidade, uma garra. A tua história tinha que virar uma minissérie,
né? Porque é uma história de fênix, né? Você é um projeto do fracasso, mas que deu tudo errado para essa sociedade racista e você virou quem você virou. Então, eu me emocionei quando você começou a falar, porque, para mim, é muito forte. A gente sabe o que acontece com os jovens negros nesse país, que são impedidos de viver, e as mulheres negras impedidas de existir, né? Então, quando você toma uma posição, né, defende o teu mandato, né, com as suas atribuições legais, entendeu? Sabe? Que vai defender a dignidade do Mose, que não é a dignidade dele, mas é a dignidade dos nossos antepassados, né? Porque o Mose, ele é o resultado daqueles que já estavam aqui. E ele, enquanto um imigrante africano que volta para o mesmo lugar que vieram seus antepassados, lamentavelmente ele tem a morte idêntica dos seus descendentes, né? Esse extermínio, e ele foi vitimado por esse processo que nos vitimizou há 500 anos, né? E quando é para falar dessa questão da violência política, Silvani e Andréia, a situação da Andréia é uma situação terrível, é uma situação degradante, é uma situação que não tem adjetivos para falar. É uma parlamentar eleita pelo povo, é uma pessoa que tem capacidade, que tem compromisso, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos, e justamente essas parlamentares negras e negros que têm um histórico no movimento social, que se forjaram na luta por direitos humanos, por combate ao racismo, combate à violência contra a mulher, o direito à existência dessas populações, a busca de garantia de direitos, elas a priori já são aquelas figuras que são marcadas para morrer, porque são defensores de direitos humanos e defensores de direitos humanos. Então, essa direita, que sempre esteve muito bem organizada, mais uma vez ela vai contra-atacar. E eles contra-atacam a partir dessas ameaças baixas, dessas ameaças rasas, né? E a partir dessas ameaças tem um objetivo claro, que é impedir o exercício do mandato legítimo, intimidar, fazer eles desanimarem, desistirem, né, desse mandato. Por quê? Porque quando eles vão a plenário, eles colocam, eles se posicionam, eles levam as demandas, eles levam propostas, eles estão demarcando um território que não poderia ser ocupado por negros e negras. E aí, como muitos dos parlamentares que estão ocupando esses lugares querem que as coisas permaneçam do mesmo estado, que a miséria permaneça, que as desigualdades permaneçam, que a violência permaneça, para que eles continuem sendo reeleitos. Eles precisam da miséria, eles precisam da ignorância, eles precisam do analfabetismo, eles precisam da ausência de moradia digna para essa população, que é em cima disso que eles se elegem. Então, não pode ter ninguém que queira melhorar as condições de vida dessa população, que dê consciência política para além do voto para essa população. Porque a partir do momento que essa população começa a raciocinar e deixa de ser a engrenagem, a grande engrenagem da política, para que essa classe dominante, essa elite permaneça no poder, fazendo o jogo do toma lá da cá, Renato, Andréia, Talíria, Dani Brioli, Érica Malunguinho, entendeu? Ana Lúcia, quer dizer, vários jovens negros e negras que estão ocupando esses lugares tornam-se uma terrível ameaça ao poder instituído na política brasileira. Porque eles estão desafiando, eles desafiam quando eles resolvem, né, ser grandes defensores de direitos humanos. Aí eles vão para o espaço político, onde rola muita grana nas eleições e consegue se eleger na força, na raça e na determinação deles. A partir daí, começa toda uma preocupação
entendeu? Em que esses parlamentares perseguidos, quanto mais eles ameaçam, mais eles perseguem, mais força esses parlamentares estão tendo, mais visibilidade para a sociedade civil estão tendo e mais apoio da sociedade civil. Então, quando eles ameaçam a Andréia de morte, dizendo você vai ser a próxima Marielle, entendeu? Eles demonstram o tamanho do medo e da fraqueza diante do trabalho que a Andréia está fazendo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aonde, quando ela precisa de escolta, eles colocam a escolta daquelas pessoas que ela queria investigação, daquele batalhão. Quer dizer, é tudo feito de uma forma para impedir o acesso, para impedir o exercício, para impedir, para intimidar, né? E aí o que acontece? Quando nós vemos o que está sendo feito com a Andréia, num ano de eleições, num ano que vai ter eleições para deputados estaduais, deputados federais, presidente da República, governadores. Quer dizer, esse é um ano que a gente está, né, com a faca e o queijo na mão para virar, para a grande virada. Quer dizer, o título de eleitor é a nossa arma, né, e a nossa munição vai ser o voto. E é isso que tem questão. Então, eu quero te intimidar. Eu quero mostrar que negros e negras, indígenas, gays, lésbicas, trans, não vão tomar posse nesse país. Vocês não vão mudar o status quo desse país. Vocês não vão. Os recados estão dados. Mas só que nós e nossos antepassados, né, que vivemos através deles há 500 anos, não vamos arredar o pé. Eu espero que a Andréia se lance deputada estadual ou federal esse ano por Minas Gerais. Eu faço votos que Renato saia deputado estadual ou federal. Nós não temos que ir para trás, nós temos que ir para frente. Entendeu? Eles não podem dominar os nossos pensamentos ou as nossas lutas. E essa luta que nós estamos travando agora é uma das mais sérias, porque a violência política ela é de gênero, ela é de raça, ela é de classe e ela é principalmente violadora de direitos. Quando Dalíria é perseguida por um carro no Rio de Janeiro, quando Mateus, no Rio Grande do Sul, vereador negro, né, Rasta no Rio Grande do Sul, né, ele é perseguido. Né? Ele é perseguido, ele é ameaçado de morte. Mais duas vereadoras também ameaçadas de morte no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é ter negros e negras nos lugares de poder, de decisão, aonde se decide o futuro de jovens, de mulheres, crianças, gays, lésbicas, indígenas, toda a população está ali, na Câmara dos Vereadores. E quando esses vereadores destemidamente falam, né, argumentam muito bem, isso incomoda terrivelmente. A questão do Renato, que traz uma história de vida extraordinária de resistência. Este garoto não era para estar aí, ele deveria ter ocupado uma cova, mas ele está aí. E é isso que ele traz. Essa resistência, essa importância, e passa a ser referência para outros jovens negros, para outras jovens negras, assim como a Renata, a Andréia, que passa, sabe, essa força, essa resignação, para que outras mulheres negras nas Minas Gerais ocupem espaços políticos. E é isso que incomoda essa elite branca, racista, conservadora, com traços terríveis do escravismo. E aí, o processo da Andréia, o processo do Renato e de outros jovens negros que estão, né, no parlamento é exatamente isso, é intimidação através de ameaças de morte. Eles não querem que nós governemos, que nós tomemos o parlamento, que nós tomemos as prefeituras, ou que tomemos os governos, ou cheguemos à presidência, mas isso será inevitável. Porque não se vai mais para trás. Então, quando a Andréia pode sair deputada federal, deputada estadual, quando o Renato pode pegar e falar, vou sair a federal, e se eleito, o que eles vão poder fazer?
Então, essa que é a grande questão. Hoje se disputa o espaço político, né, de poder, né, e de um poder em cima do bolsonarismo muito sério. E eu já vou encerrando a minha fala, colocando aqui uma questão que eu digo. Nós queremos Lula lá, show de bola, maravilha, mas são 513 deputados. Nós temos que começar a trocar ideia, elegendo do nosso campo, que tenha compromisso com direitos humanos, com a população negra, indígena, gays, lésbicas, mulheres, pessoas com deficiência. Nós temos, né, pessoas da população das religiões de matriz africana, nós temos que eleger, para começar a conversar, brincando, os 400 do nosso campo. Uns 400 do nosso campo. Nós temos que, o grande desafio esse ano não é só pôr Lula lá, é eleger deputados federais, eleger deputados estaduais, negros, negras, indígenas, mulheres, gays, trans. Nós temos que ter esse desafio para poder mostrar para o bolsonarismo, para a elite racista, que nós vamos ocupar esse lugar para discutir as nossas políticas públicas. E eles não vão nos intimidar. Entendeu? Então, se a gente não pensar e não levar a sério essas eleições e transformar o voto, o nosso título de eleitor em uma arma e a nossa munição, seu voto, a gente vai amargar muito. Porque não adianta ter Lula na presidência se a gente não vai ter deputados e deputadas federais que defendam o fim da PEC 95, a reforma trabalhista. Não adianta. A briga no Congresso. É lá que nós temos que marcar nosso espaço. Então é isso, gente. Eu quero deixar um abraço para todos vocês. Muito obrigada. Desculpa, porque eu estava com problemas técnicos. Mais uma vez, um prazerzão estar com a Andréia, que eu sei do compromisso, o sofrimento, o sufoco que ela vive, né? Prazer te conhecer, Renato. Eu espero um dia te dar um abraço bem, bem, bem apertado. Simone Scherer, a desembargadora do Rio, fala bem, muito bem de você, Simone, adora você. E um dia eu vou te dar um abraço. Quem sabe você, como deputado federal ou deputado estadual, não desista. Eles não vão nos intimidar. Nós não vamos recuar. Né? É isso. Não vamos recuar. Andréia, um abraço, você está linda. E eu quero que você tenha ainda força. Você sabe que a gente está junto, você sabe do trabalho que a gente tem feito, né? de garantir a sua vida, porque não é garantir a sua vida, a sua vida garante as nossas e outras vidas. Porque não é a sua vida que está em jogo, é a vida de futuras gerações. E eles não vão nos intimidar. Em nome daqueles que bateram bateia, né, morreram no interior das minas de ouro, em nome daqueles que perderam suas casas na chuva, que é em nome desse povo que você atua. E é exatamente em nome desse povo que eles não querem que você atue. Mas você vai atuar, você vai resistir. E cada vez que atacarem você, Renato, qualquer parlamentar negro, negra, gay, lésbica, trans, esse país vai estar atingindo a cada um de nós. Todos nós somos atingidos. Todos nós morremos quando matam um jovem negro, quando matam uma mulher negra, quando agridem, né, a identidade de qualquer ser humano, quando nos agride na nossa religiosidade. Então, eu espero que vocês sigam em frente, estamos juntos, até depois do fim. Quem quiser me seguir no Instagram é Benedito Deis, eu estou lá. E, mais uma vez, eu estou dizendo, esse ano é o ano do leva e carrega, porque se nós não fizermos uma bancada de responsa, aí vai ficar difícil. E nos estados também. Esse é o ano, meu povo. Ou a gente vira, ou a gente vira.
Beijo. Obrigada, Silvani. Desculpa aí. Imagina, Deise, eu até separei aqui o que a Círios escreveu, porque acho que a Círios escreveu simplesmente assim: não podíamos de jeito nenhum ficar sem as palavras fortes e verdadeiras de Deise Benedito. Por isso que a internet tentou derrubar, e não, não é? A Deise tem que fazer a fala dela hoje, imagina. E as pessoas concordando com você, temos que eleger, sim, para todas as bancadas, em todos os níveis de parlamento desse país. O Tiago Moura dizendo, está todo mundo apostando fichas na presidência da República, esquecendo do Congresso. E é óbvio que é necessário pensar o Congresso, é necessário pensar as assembleias legislativas, né? O Jorge Bandeira, que sempre aqui nos acompanha, dizendo: você está coberta de razão, parabéns pela fala realista, Lula tem que ter maioria no Congresso para voltarmos a ter comida, universidade, avião e assim por diante, né? Vamos ver, então, o que mais nós temos aqui. Fátima Souza, Deise está certíssima, se o negro não transformar o voto na sua arma de batalha, iremos ser sempre a próxima vítima. Professora Maria Firmino, precisamos ocupar espaço na política. Ana Azevedo, Renata é uma potência preta, tenho muito orgulho de ti, voa, moço, voa, futuro deputado. Vamos ver aqui, alguém também colocou, deixa eu ver quem foi que colocou aqui, que Andréia representa a força de mulher negra no parlamento, iremos juntas de mãos dadas, as nossas não serão silenciadas. Muito bom, eu acho importante, eu coloquei aqui, repito, os mandatos dessas pessoas são nossos, são nacionais, porque nós precisamos que elas estejam lá, não é? Precisamos que tenham vida e mandatos em funcionamento. Professor Carlos Teixeira, votemos em candidaturas pretas progressistas. Bom, vocês viram que encheram vocês de questões aí, estão aí no grupo do WhatsApp, eu vou ler. Se eu tiver pulado alguma pergunta, porque hoje eu estou sem apoio na moderação do chat, vocês repetem aí para mim, por gentileza, a pergunta. A Maria Firmino já esteve aqui, ela falando da questão da violência contra as tradições de matriz africana, foi perseguida por causa da religião, né? E ela dizendo: nunca vou desistir ou retroceder. Lucas Ferreira, minha pergunta para a deputada Andréia, a mineração em terras indígenas será votada, a urgência para a votação já foi aprovada. As terras quilombolas de Minas Gerais estão ameaçadas pela mineração? A pessoa no perfil Mundo Segundo uma Sagitariana, ela pediu as mídias sociais da Andréia de Jesus, eu já compartilhei com vocês aí, o Instagram da deputada Andréia, eu compartilho de novo daqui a pouco. Lucas perguntando para ambos, para a deputada e para o vereador, não é hora de uma lei federal, Marielle Franco, escolta permanente para mandatos negros pela Guarda Nacional? Uma pergunta para o vereador Renato, como ele se sente como parte da esquerda que não se incomodou com o apoio da Igreja Católica à escravidão, mas ficou escandalizada contigo? Outra pergunta para a deputada, vale representação na Comissão de Direitos Humanos da OEA? No seu caso, foi lá que o Brasil teve que ser condenado por racismo pela primeira vez. Acho que Deise talvez possa também comentar um pouco sobre isso. Ele quer saber se o caso da deputada vale representação na Comissão de Direitos Humanos da OEA, Deise. Cássia dizendo, é muita violência. Onde estão os partidos de esquerda para assumir com força essa luta? Eu também me pergunto isso. Os nossos partidos progressistas, o nosso campo progressista, estão criando estratégias e investindo na segurança e na garantia da vida e dos mandatos dos nossos parlamentares e das nossas parlamentares? É uma pergunta que se faz. Carlos Teixeira quer saber da deputada Andréia, será candidata à reeleição ou vai disputar vaga para a Câmara dos Deputados e Deputadas? Para o Renato, está confirmada sua pré-candidatura para a Câmara dos Deputados do PT do Paraná, Renato? Ou você já vai tentá-lo de vez logo de cara Congresso Nacional?
Ainda o Carlos Teixeira, bom, ele está afirmando, né, o Renato tem plenas condições de ser deputado federal eleito em outubro de 2022. Estou certo disso. Ouçamos o que ele há de nos responder, né? A Cássia dizendo, é muito pouco o que nós estamos fazendo para proteger Renato e Andréia. Devemos cobrar de todos os partidos de esquerda uma posição para declarar guerra a esses neofascistas. Vamos ver o que mais temos aqui, ainda do Lucas Ferreira. Ah, tá, a sua pergunta eu já li, Lucas, que é como o Renato se sente aí, a mesma esquerda que não se incomodou com o apoio da igreja à escravidão, mas ficou escandalizada contigo. Deixa eu ver aqui, Renato, parabéns pela sua fala, você é um exemplo para a juventude negra, força, não esmoreça. A Francinete, de Macajuba, Pará. Deixa eu ver quantos negros estão na... Bom, acho que é mais uma reflexão. A pessoa no perfil Mundo Segundo a Sagitária está perguntando quantas pessoas negras estão aí na direção de partidos de esquerda, do PT, do PSOL. A cúpula da esquerda continua sendo majoritária branca e, com isso, obviamente, revelando-se racista. Deixa eu ver aqui. Bom, são essas questões que nós temos. Nós vamos encerrar as perguntas e vamos passar para a nossa segunda rodada. Deputada, vereador, fiquem à vontade para dialogar com as questões que vocês considerarem pertinentes, questões que vocês acham que precisam, de repente, da gente fazer uma outra atividade, dialogar com mais vagar, com mais tranquilidade também. Podem colocar. O Carlos Teixeira está perguntando se realmente os partidos de vocês investiram nas candidaturas de vocês e pretendem realmente investir nas próximas candidaturas de vocês. Muito bem. Começando com a deputada Andréia de Jesus. De volta, por favor, querida, é contigo. Coloquei 1000 coisas fazendo ao mesmo tempo. Estava tentando colocar lá os endereços das redes sociais, que nos últimos dias a gente usou muito as redes sociais para ajudar a reverberar as denúncias, né, e as ameaças, e as pessoas conheceram o conteúdo. Então a gente tem essa aliada aí, as redes sociais, para ajudar a gente não ficar invisível, né? Então, das perguntas, primeiro dizer assim, de fato, assim, nós também estamos provocando organismos internacionais. A OEA, eu não havia pensado, mas a gente vai somar a isso, né? Pensando no relatório, a Fernanda Melchiona, que é deputada federal, né, pelo PSOL, ela também apresentou na ONU um relatório trazendo esse conjunto de denúncias, né, que a realidade que o Brasil está vivendo hoje com parlamentares negras, parlamentares mulheres, então todas elas já tinham um relatório que foi para a ONU, a gente pode reforçar, levando para a OEA e continuar a ONU Mulher, provocando para que os organismos também fiscalizem, né? Porque é algo que Silvani comentou no início, né? É uma tarefa muito solitária. Dizer da violência, resistir à violência e cobrar da institucionalidade uma resposta, né? É solitária porque, embora vários apoiadores, pessoas sensíveis, instituições, mas o próprio Estado se nega a discutir isso como um problema de Estado, né? Como eu ouvi algumas pessoas dizendo aqui, de fato, precisa ser discutido com as forças nacionais. A última ameaça que a gente recebeu tem indícios de fazer parte de um grupo supremacia branca, de grupos masculinistas. Então, são grupos que estão se organizando desde lá do Orkut até hoje, se organizando justamente para atacar e para responder com ódio a esses grupos que socialmente também os incomodam, né? Então, é isso. E a gente, de fato, está pensando na reeleição.
foi definido pelo partido a importância e a necessidade da gente continuar o trabalho e que agora, de fato, o desafio é muito maior, né? O desafio de se eleger é muito grande, de se permanecer é grande, mas com essa situação de violência, a energia que a gente tem desprendido, né, para continuar vivendo, para continuar cuidando da família. Eu venho de uma família muito humilde, que precisa de atenção, que precisa ser ouvida, que precisa ser cuidada, é muito grande, e a gente pensar processo de reeleição é também esse processo pedagógico de questionar não só o meu partido, mas os partidos, como vão lidar com os 30% agora de chapa de negros e negras, e com o fundo partidário, e com as condições materiais da gente fazer campanha, se eleger e ter um mandato, né? Então, assim, é um momento também de discutir estruturas. Se a gente chamando de racismo estrutural, ele está estruturado socialmente, a gente precisa também pensar de forma estrutural o rompimento dessa violência que não começou comigo e não vai parar em mim, né? Sobre a Polícia Legislativa, acho que alguém perguntou também, né? Aqui na Assembleia Legislativa é a primeira Assembleia que tem uma polícia própria. Mas a Polícia Legislativa ela tem como função fazer a proteção do parlamentar internamente. Ela não faz esse trabalho da polícia, que a Polícia Militar faz, que é externo. Então, a gente conta, de fato, com a Polícia Militar para fazer essa cobertura externa da atividade parlamentar quando necessária. Nesse caso, a gente estava com a escolta, que agora foi suspensa. E aí a gente precisa discutir, de fato, como... Porque aqui em Minas Gerais, Deise, Silvani, Renato, outras mulheres estão sofrendo violência. Esse último mês, nós recebemos várias denúncias de vereadoras no interior de Minas que também estão sendo perseguidas por serem mulheres e muitas por ser mulher negra. Essa tentativa de sabotar as eleições, algumas passaram pelo processo de eleição e também saíram muito machucadas, muito atacadas, e continuam sendo perseguidos. Aqui os coronéis no interior agem livremente, né? Parece que não tem lei. Então, elas estão me procurando como se eu fosse a grande referência nessa proteção, no momento em que a gente também está buscando proteção. Então, nós estamos aqui, de fato, numa angústia coletiva de como trazer o debate da violência política como uma prioridade para o processo eleitoral desse ano. Não haverá novas de nós se a gente não tratar isso, e tratar como um problema de Estado. Não dá mais para a Andréia ficar tentando demonstrar que existe ameaça, que a ameaça é latente, que ela é real. Outros parlamentares aqui também estão sofrendo ameaças e evitaram de tratar o assunto, não querem tratar isso de forma pública. Então, a gente está virando um mártir também, inclusive inovando na denúncia, né? Que em Minas Gerais há um conservadorismo até mesmo pelo campo da esquerda, pelo campo progressista, e não querer discutir quanto vale a vida do povo negro. A nossa vida também importa, e é isso que a gente vai deixar um recado. Vamos continuar fazendo nosso papel, nosso trabalho. Vários presídios aqui tombando, em situação grave, porque as forças de segurança pública estavam se manifestando por causa de salário. Eles não querem chamar isso de greve, mas estavam em estado de greve, e os policiais penais deixaram esse trabalho, ou estão cumprindo o mínimo dentro do sistema prisional. Isso também tem levado a outros problemas, e a gente vai seguir dando voz para esses que nem têm direito a voto, né? Nós estamos falando de 700 mil presos no Brasil, quase 800 mil presos, pessoas privadas de liberdade, privada também da sua cidadania. Então, nós estamos aqui para dar voz para esses, e obrigado pelo espaço. Você me coloca à disposição para a gente trocar estratégia de sobrevivência. Agora estou tornando especialista, kamikaze,
para conseguir viver e também cumprir com o meu papel constitucional de ser parlamentar e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, gente. Imagina, sempre te ouvir sempre nos... Quer dizer, a gente fica se sentindo um tanto impotente, a gente está fisicamente a milhares de quilômetros de distância e, ao mesmo tempo, a gente fica sentindo que precisamos abraçar vocês, precisamos cuidar de vocês, não é? Renata, por favor, querido. Então, sobre as questões que eu vi ali que teve, né? A questão do apoio, como acha a questão de setores, inclusive da esquerda, que às vezes prefere jogar a gente na fogueira, questão de apoio de campanha mesmo, né? Tem uma pergunta aqui na campanha de vocês, como de fato os partidos se portaram na distribuição de recursos, etc., que são questões mais pragmáticas mesmo, para saber se a gente tem condições hoje de, né, se sentir em casa nos partidos de forma geral. E eu, embora eu me sinta em casa, sou do PT há muito tempo, fui para o PSOL depois, lá em 2006, na época que foi criado o PSOL, fui também dos que assinaram, depois voltei para o PT, etc. Então, tive todo esse campo da esquerda com uma boa experiência. E eu percebi que uma das coisas que são convergentes aqui é justamente isso. Em 2018, essa primeira pergunta me trouxe uma memória. Em 2018, a gente foi candidato a deputado... Não, vamos puxar mais 2 anos para trás. Em 2016, eu fui candidato pela primeira vez na minha vida, a princípio, num convite já para fazer... completar o número de candidatos que tinha que ter e para fazer segunda pessoa de 300 a 500 votos para se somar a tantos outros e eleger um, que esse um seria essa pessoa que me convidou. E terminada a campanha, e não recebi nada, inclusive nem panfleto, nem santinho, até o 15º dia útil de campanha não tinha nem santinho. E aí vai votar em mim, se for votar, anota meu número. E tive 3.500 votos. Fui o mais votado daquela eleição e da história do PSOL aqui no Paraná. No PT, em 2018, a gente entrou, fomos convidados, e entramos. E fizemos uma campanha para deputado estadual. A nossa campanha teve 16 mil votos, 15 mil e cacetada. 16 mil votos. Bastante voto. E acredita que o bolo, porque chega um bolo, né, eleitoral para repartir no partido, acredita que não chegou R$1 em mim? R$1, 10ão. Dia do almoço. O que chegou em material, daí chegou material básico, isso chegou, né, para completar, e que era um material só com a majoritária, digamos assim, né, com a cara do, né, sei lá, presidente, tal, na época era presidente, né, 2018, né, então Haddad e tal, pá. E a gente teve que chegar ali para fazer o que se chama hoje de dobradinha, né? Chega alguém que vai ser deputado federal, e aí vamos fazer uma dobrada, daí você paga o material e a gente faz acontecer. Se você contratar 5 pessoas, a gente arruma 5 pessoas boas para estar panfletando para você também, e para nós também. Então a gente jogou nessa, entendeu? A gente deu a mão de obra ali, a correria e tudo mais, e conseguiu um material para a gente pelo menos fazer a campanha de forma decente. A gente fez uma campanha linda, maravilhosa, quase 15.700 votos, voto para caramba. Mas uma coisa é verdade, o bolo eleitoral não foi repartido conosco. Então, isso reflete, agora para terminar aqui a outra questão, do momento atual. Nesse momento atual, tem 2 tipos de pessoas que me incomodam na esquerda, branca, né? Primeiro, os covardes eleitoreiros, que não querendo enfrentar questões mais ou menos espinhosas, mas que precisam ser tratadas num país onde 80% daqueles que se dizem religiosos elegeram o fascismo, e o fascismo chegou reivindicando a morte, não a vida. O slogan foi bandido bom é bandido morto. Eles chegaram pedindo a vida de alguém, a morte, né? E essas pessoas que dizem bandido bom é bandido morto, a visão que elas têm de bandido são pessoas como nós. Jovem, negro, pobre,
ensino fundamental incompleto, morador de periferia. Esse é o retrato do inimigo que o Brasil tomou para si. O Estado veio e vem para cima da gente. Então, o bandido, na verdade, somos nós. Então, é uma estratégia de extermínio, de genocídio. E essas pessoas que se dizem religiosas votaram neles, então há uma hipocrisia religiosa muito grande vigorando no nosso país. As pessoas se escondem atrás de uma película religiosa, e isso tem que ser apontado. Essa contradição cabe a nós apontar e combater, inclusive, mostrando a mentira que foi instaurada no seio desse nova onda teológica da prosperidade, de igrejas como a Universal de Reino de Deus, que atuam como empresas. Isso tem que ser demonstrado, tem que ser denunciado. E a gente denunciou, inclusive, a Igreja Católica, quando ela, de fato, não teve a humildade para admitir um erro. Que erro foi esse? O erro foi dizer que nós, negros, não tínhamos almas no momento importante da história do nosso país, e por isso serviu de fundamentação para que o europeu viesse aqui, com a igreja no bolso, dizendo que ele era um homem de bem, mesmo escravizando e matando, porque era um cristão e seguia princípios. Ora, a igreja tem que fazer as contas com o seu passado. Se fizer essas contas com o seu passado, uma manifestação na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de São Benedito, feita por pretos em cima de um cemitério de pessoas pretas mortas durante a escravidão, para pessoas pretas que não podiam utilizar as outras igrejas porque vigorava o regime de apartheid, essa igreja deveria ser, no mínimo, gerida por uma pessoa preta, um padre preto, no mínimo. Em segundo lugar, se não tivesse, ou se por força de qualquer coisa fosse um padre branco, esse padre deveria ser sensível às nossas causas e não chegar na frente, depois da missa, com a igreja vazia e dizer que aquela manifestação era só um incômodo, que aquela manifestação deveria estar ocorrendo em outro lugar, sem saber, a priori, nem do que se tratava. Veja bem, se não por vocação, ao menos por ofício, deveria ser prestada uma solidariedade a nós. E isso não foi feito. E a direção do partido, a direção estadual do partido, foi covarde, porque antes de me perguntar, de me ligar e querer saber de fato o que aconteceu, ela preferiu fazer uma nota dizendo que o PT não tem nada a ver com isso. Enquanto o último candidato a prefeito pelo partido estava lá, no púlpito, inclusive, estava lá em cima. A nossa amiga militante querida Joana, que está aqui na nossa live com a gente, que é a presidente do setorial da luta contra o racismo, também estava conosco, também entrou conosco, entendeu a importância do fato. Então, eles silenciaram as nossas vozes, deslegitimaram a nossa manifestação, simplesmente por conta de um cálculo frio eleitoreiro. E isso é o tipo de covardia que nós não admitimos, que eu não admito, eu acho feio. E o outro tipo é o tipo racista dentro do armário. Em qualquer oportunidade, ele joga uma tijolada na cabeça de um preto que estiver passando na rua e se esconde de volta atrás da janela. Esse tipo a gente conhece muito no Brasil. A saída, e o que realmente nos animou e nos colocou em marcha na luta, foi que a base do partido não engoliu a seco, com farinha, essa decisão deles, não. A base, e daí eles, se queimamos. Não sabíamos que tinha tanta gente assim pelo Renato. Então, melhor a gente mudar um pouco o nosso eixo e parar de atacá-lo, o tal do fogo amigo, que eles chamam, né? Que para mim é o fogo do pior tipo de pilantra possível, que é o que não tem a honestidade de se declarar o seu inimigo. E então se declara publicamente o seu amigo e intimamente promove uma guerra e uma emboscada contra você. Nós temos muitos obstáculos ainda a percorrer, mas eu sou feliz e me sinto em casa no partido que eu estou, mas também sei que a trajetória, a caminhada para superar esses problemas é muito grande. Tem muito ainda a se percorrer. E é inspirador para nós, viu, Renato? Ouvir você, ouvir a Andréia, saber
do compromisso e a despeito de toda essa violência que cercam, vocês se mantendo firme e mantendo seus compromissos com a sua história, com a sua ancestralidade. Deise, por favor. Do esforço, né, que tem sido desempenhado, eu acho que não assim como a Fernanda Belchiona no PSOL encaminhou para a ONU a questão da violência política da André e de outros parlamentares do PSOL, eu acredito que seria bem interessante se mandar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos na OEA. Mas eu penso da força que isso tenha, né? Porque o Brasil é uma coisa, né? Tudo que chega a nível internacional, seja a OEA, ou seja a ONU, eles fazem uma lista de recomendações, o Brasil solenemente não cumpre nada e fica por isso mesmo. Esse que é o grande problema, entendeu? A gente tem o caso da Simone de Menezes, né? O caso da Simone e outras mulheres negras que foram vítimas de discriminação racial, racismo, mas a Simone Diniz foi o caso que teve mais repercussão no Brasil. A OEA fez uma série de recomendações, e quantas dessas recomendações o governo brasileiro acatou ou cumpriu? Essa que é a grande questão. Se você faz uma compra, deixa de pagar aquela compra, o seu nome vai para o Serasa e SPC, não é isso? Com o Brasil não acontece nada, né? Com o Brasil não acontece nada. Descumpre os tratados internacionais de direitos humanos, descumpre inúmeras cláusulas contratuais sobre a questão do combate ao racismo. Está aí a questão da Convenção Interamericana, que foi assinada em maio do ano passado, entendeu? Que tem força de lei no Brasil, né? No caso, principalmente, de discriminação e racismo, onde a Andréia está sendo ofendida, né? Diretamente com ofensas racistas, está aí. Quer dizer, o que é feito? Entendeu? Nós temos instrumentos, agora nos falta o quê? Ter vontade política e compromisso político para que essas coisas não ocorram, né? E aí nós estamos lidando com uma elite escravista, uma elite que se protege e uma elite que tem o manto da impunidade. Essa que é a grande questão, porque todo mundo conhece todo mundo. A elite conhece, o cara conhece o juiz, que é primo do desembargador, que é primo do promotor, que é tio do delegado, todos eles se conhecem. E isso tem um funcionamento muito forte. Aquele velho ditado, você sabe com quem você está falando, você não vai mexer com isso aqui, né? Você não vai mexer com isso daqui, é melhor não mexer. Quer dizer, essa forma cruel, sabe, essa forma perfídia que é a política brasileira. Se em 1824, né, os escravos, né, não eram considerados seres, né, quiçá a questão de votarem e ser votados, quando só podia, na primeira Constituição de 1824, só podiam se eleger aqueles que pertenciam a uma elite. E essa elite era composta do quê? De traficantes de carne preta da África para o Brasil. A elite brasileira cresceu e enriqueceu em cima do tráfico de escravos. E aí se posa toda protetora quando alguém fala de descriminalização de drogas. Mas essa elite se enriqueceu, né? Se formou uma elite que ocupou os bancos das universidades de Olinda, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, foram para Coimbra estudar Direito, para defender os interesses dos seus próprios grupos. É essa a constituição da política brasileira. Né? E aí, quando vem Renato, vem Andréia, vem Marielle, vem Brioli, vem Érica, os caras enlouquecem. Pô, peraí, Zezinho, nós estamos no movimento há 500 anos, vocês estão chegando agora ocupando tudo, qual foi? E quando chega esse qual foi já vem com aquele salve, né? Ó, seguinte, se mexer vai subir. É esse o recado, entendeu? E do ponto de vista, como é a estrutura do nosso judiciário? Como é que é composto o Poder Judiciário? Como é composto a fiscalização das leis do Ministério Público? Como é que é composta a segurança pública, o sistema de justiça no Brasil? É branco, machista, escravista, racista, elitista, homofóbico. É esse, né? E aí o Renato falou muito bem dos setores evangélicos, falou muito bem, né?
as grandes empresas para grandes negócios. Essa que é a grande verdade, porque a política do nosso país, ela é movida por recursos. Recursos quer dizer dinheiro. A Andréia não é rica, a Renata não é rica, a Érica não é rica, a Marielle não era rica, percebe? Então, tem vários interesses na barganha política, no cenário político, na proposta do lobby político, que se eu tenho um grande número de parlamentares negros e negras no nosso país, aí, meu bem, já não vai dar mais para fazer negociata. Sabe, aí todo mundo vai ter que sentar para fazer um acordo. O meu projeto é importante porque vai beneficiar. Ah, mas eu fiz um acordo, desmancha o acordo que você fez lá, meu irmão. Desmancha o acordo. Aquele dinheirinho que você ia ganhar debaixo do pano, um abraço, não vai ganhar. É essa que é a questão. O que está em jogo é o status quo da manutenção da miséria, da pobreza, do racismo e da desigualdade. Né? E aí, quando a Andréia vai para a reeleição, eu acho isso muito importante, porque você está dando um recado para eles. Sabe? Vocês combinaram de me matar, mas eu estou combinando com o meu povo que eu não vou morrer. É esse o recado que está sendo dado. E o mesmo recado de Renato. Né? Porque o Renato, ele é o ponto fora da curva. Como é que esse garoto ainda está vivo? Você entendeu? Como é? Vamos acabar com esse negrinho. Esse negrinho incendeia canavial. Entendeu? Abre o cesário, incendeia canavial. Não pode. Quer dizer, o grande jogo que nós temos que enfrentar é compreender a estratégia da política brasileira. Né? Os grandes conglomerados de recursos públicos, né? De pessoas que são ricas, do agronegócio, do agrotec, agropop, agrotudo, entendeu? Das grandes igrejas, né? Pequenas igrejas e grandes negócios. A gente tem que ter essa compreensão. E se nós não tivermos essa compreensão, fica difícil, porque os caras jogam o tempo todo com muito pão e muito vinho no melhor estilo maquiavélico de ser, né? Que é desconstruir a identidade de jovens negros, transformando esses jovens negros em eternos delinquentes, né? A cor da pele já define a tua sentença, que é desestimular as mulheres negras, e aí a gente tem que fazer o seguinte, cara, a gente vai ter que se organizar com o nosso povo, temos que fazer os debates, vamos ter que fortalecer, porque não adianta a gente tem que publicizar, né? A situação da Andréia, a situação do Renato e de tantos outros que são vítimas de violência política, tem que ser publicitado, porque eu fui diretor do Departamento de Defesa da Secretaria de Direitos Humanos e trabalhei no programa Defensores. E aí, graças a Deus, na minha gestão ninguém foi morto, graças a Deus. Mas uma das coisas que a gente sempre dizia, todo aquele que é defensor de direitos humanos ameaçado, ele não pode se esconder, ele tem que continuar com proteção e fazendo o seu trabalho. Porque se acontecer qualquer coisa com ele, entendeu? A gente consegue saber o que está acontecendo. Se ele ficar escondido, é pior. Então, uma das formas que a Andréia tem feito para se manter, sobreviver e dizer estou viva, estou na luta, é não desaparecer, é não sair de circulação. Né? Porque quanto mais visibilidade tiver o caso dela, mais a população vai saber, mais vai se indignar. Entendeu? Que é essa que é a grande questão, a mesma questão do Renato. Né? A questão da cassação do Renato, eu fiquei enlouquecida, entendeu? Já está pegando uma R15 dando tiro, porque é um negócio assim que é o extremo, entendeu? Quer dizer, já que eu não posso te matar no tiro, eu te tiro o teu mandato. Quer dizer, as novas formas de se matar, os requintes da tortura e da crueldade, entendeu? Só porque ele se manifestou. Ele só exerceu o mandato dele, que é obrigação de um vereador, de um parlamentar se posicionar. Ele não fez nada que não é para fazer. Agora, o lugar que ele está, o estado que ele está, o reduto das células nazifascistas estão ali, né? E estão borbulhando, e estão fervendo, quer dizer, a gente pega Santa Catarina, Paraná, alguns pedacinhos do Rio Grande do Sul, quer dizer, estão ali. Agora, o nosso grande desafio é, né, como eu disse, fortalecer as candidaturas negras, de jovens negros, mulheres negras, gays, tudo lá que eu já falei,
fortalecer isso. A questão da Andréia tem que ser cada vez mais difundida, mais divulgada, porque ela está sendo ameaçada de morte, né? E a retirada da escolta dela é uma coisa mais absurda que poderia ter. Ela deveria ter escolta da Força Nacional, se fosse o caso, entendeu? Sabe, ela é uma parlamentar, né? Então, a gente vê o descuido e a forma que uma parlamentar negra de um partido de esquerda é tratado, né? Então, eu penso que nós temos que ter que romper com os status, com as coisas que estão colocadas. E o principal é o que representa, né? O que representa a Renata, o que representa a André, o que representa a Érica, Talíria, né? Tantas outras jovens negras que estão ocupando esse lugar, o não lugar, né? E que estão aí, e que vão ser sempre, sim, assediadas, ameaçadas de morte, desqualificadas em plenário, quando vão falar, são desqualificadas, entendeu? E isso tem que ser denunciado, né? Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser colocado. Então, eu acredito que, se conseguir chegar na OEA, show de bola, entendeu? Mas a grande questão é o Brasil cumprir com o que a OEA manda fazer. Essa que é a grande questão, né? E eu acho que quem tem candidato quilombola sai, quem é candidato indígena tem que sair. Gente, tem que ocupar esses espaços. Tem que ocupar. E aí eu digo mais uma vez, o título é a nossa arma e o voto é a nossa munição. É isso que eu estou dizendo para vocês. Já que você trouxe essa questão da importância do título e do voto, nós conversamos aqui recentemente sobre a questão da supressão de voto e como foi importante o trabalho da Stacey Abrams nos Estados Unidos para a grande virada lá na Geórgia para derrotar o fascismo, o trabalho de ir para as bases para tentar reverter essa questão da supressão de voto, os muitos mecanismos que existem para que os nossos e as nossas acabem não votando. Não é? Muitos não têm título eleitoral, muitos não têm uma série de dificuldades, e nós vamos trazer essa discussão aqui no canal mais de uma vez, como nós podemos contribuir para reverter essa questão da supressão de votos e para garantir que os nossos e as nossas realmente tenham a possibilidade de ir às urnas e votar. Já que, como você disse, o título é a nossa arma e o voto é a nossa munição. Muito bem, estamos nos encaminhando para encerrar. Deixa só dar uma olhadinha aqui, o que mais nós temos. Denise Batista, parabéns pela potência da sua fala. Deise, obrigada por nos proporcionar tantos aprendizados e reflexões. O Carlos Teixeira, lembrando a nossa campanha para chegar a 20 mil pessoas inscritas no canal. Você que está aí ainda não se inscreveu no Pensar Africanamente, inscreva-se, por favor. Nós estamos com 18, segundo o Carlos Teixeira, não fui eu que olhei, com 18.700 pessoas inscritas e queremos chegar a 20 mil pessoas inscritas antes de maio, que é o aniversário de 2 anos do canal. Não é vaidade de dizer que temos 20 mil pessoas inscritas, é a necessidade de fortalecer ferramentas como as nossas, não só o Pensar Africanamente, outras também. Quanto mais vocês interagem com as ferramentas que no mundo virtual lutam contra o racismo, maior a chance que nós temos de lutar contra os algoritmos, de furar a bolha e dar visibilidade para as nossas pautas. Então, ainda não se inscreveu? Inscreva-se, por favor, no Pensar Africanamente. Eu vi aqui o pessoal falando já de candidaturas quilombolas. Deixa eu ver se eu vejo aqui com o pessoal. Acho que eu perdi aqui na dinâmica do chat. Deixa eu ver. A Neide Rafael dizendo uma coisa que eu achei interessante. Nós por nós, com nossa estratégia e nossa união para as rupturas das lutas perenes. Sim, o pessoal, Páscoa Sarmento, que é pré-candidata pelo povo quilombola do Pará. E é isso. Quilombolas, povos originários, lideranças das periferias, vamos à luta e vamos paulatinamente ocupando esses espaços de luta, levando as nossas lutas para dentro desses outros espaços que são espaços de poder, espaços de decisão, espaços de construção do Brasil que queremos e precisamos.
Eu vou passar para vocês, então, gente, para suas considerações já de encerramento. Eu não digo que são considerações finais, porque é só para a gente encerrar hoje. O canal é de vocês, está à disposição de vocês. Proponham pautas, voltem quando quiserem e precisarem. Andréia, com você, querida, por favor. Ô, Silvani, agradecer pelo espaço, e dizer que a nossa luta continua com as nossas ancestrais. Eu tenho certeza que não é só a Andréia que está aqui, né? Porque senão teria sucumbido já. E a nossa fé também é uma tecnologia muito avançada. Isso nos permitiu chegar até aqui e chegar a trazer experiências dos nossos, que vieram nesse navio negreiro, desbravando também o mundo, né? O mundo se africanizou. Então, assim, parabéns pelo canal, pelo esforço, pela sua trajetória, né? A gente sabe também que é importante, tudo que a gente aprende, a gente compartilha, né? Essa é a diferença. Isso também incomoda, porque a gente não quer poder para concentrar, o nosso poder é compartilhado. Então, toda a sua sabedoria, toda a sua trajetória, a sua experiência está aqui agora, né? À disposição daqueles que quiserem acessar. Então, é só meu muito obrigado por estar participando desse processo também. Estamos juntas. Estamos juntas. E o canal é de vocês, está à disposição de vocês. Rafael, por favor. Renato, por favor. Eu também, em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, a fala, a acolhida, né, a gente se sentir em família é algo que nos fortalece, né, porque às vezes no meio de uma manifestação de ódio gigantesca que a gente acaba tendo que enfrentar de noite ali no travesseiro, fica um pouco pesado, fica um pouco solitário, a gente dá uma estremecida, mas logo, logo a gente lava o rosto nas águas sagradas da pia e nada como um dia após o outro dia e seguimos caminhando, porque antes de nós, né, aí, ó, antes de nós, outros, né, e outras vieram e durante a nossa luta há outros e outras. A Andréia aí é um exemplo disso, né, um bom exemplo para nós, uma referência para nós nesse sentido, e depois da gente, outros e outras virão. Eu acho que quando a gente percebe um pouco do nosso tamanho, no sentido que a gente é pequeno, a gente acaba percebendo também a nossa força, porque a gente fazer parte disso é plantar uma semente que talvez a gente não veja a árvore nascer, muito menos os frutos dela, mas eu tenho certeza que esses frutos alimentarão as próximas gerações, e mais que isso, eu tenho certeza que muita gente que lutou pela nossa liberdade lá atrás, foi perseguido, foi, né, agredido, foi torturado, foi morto, sabia que aquela luta pela liberdade não lhe tiraria imediatamente os grilhões dos pulsos. E mesmo assim colocou sua vida para que hoje a gente... Então isso daí é algo que, para manter os sonhos aquecidos, é preciso um coração em chamas. Portanto, acendamos fogueiras, diz o poeta Sérgio Vaz, o poeta da periferia. Então, a gente está acendendo fogueira também com, né, esse fogo que a gente herdou dos nossos ancestrais. Só tenho a agradecer aqui, eu saí com o coração mais quente e revigorado na luta. E quem puder, fortalece nós lá nas redes sociais, nessas petições, a gente vai tentar fazer manifestação, a gente está na berlinda. Politicamente, a gente está caçado porque a gente não tem a maioria, mas juridicamente a gente pode reformar a decisão e a gente pode constranger a cidade de Curitiba, nacionalmente, a fazer o que é certo, correto, justo, proporcional, razoável, que é, no mínimo, não me caçar. Ninguém nunca na história da Câmara de Curitiba foi caçado. Por que você é o primeiro? Já teve vereador aqui que matou. Teve deputado aqui, o Acioli, por exemplo, o Rubens Recalcati, esses dois, por exemplo, mataram pessoas desarmadas, um pelas costas, o outro no fundo de uma igreja, por exemplo. E aí? Não foram caçados, não foi nada. Assassinar, tá legal. Agora, e normalmente assassinar pessoas negras, tá legal. Agora, clamar pelas nossas vidas, não, é um crime capital. E isso a gente não engole seco, assim, a gente questiona, a gente diz não. Então, a gente tem que convidar mais gente
para dizer não conosco, pelo menos nesse momento, para a gente passar por essa tormenta, porque amanhã ou depois a gente vai estar dizendo não em conjunto também, porque vão tentar fazer com a André, o que já estão tentando, no caso, e com todos nós, né? Então, a união, né? Faz a força e faz o açúcar e faz a vida ficar doce. Eu saí, mas voltei, gente. Foi rapidíssimo assim, né? A internet tentou me É passar nóis, bem na hora. mas já estou de volta. E saiba, Renato, saiba não, eu quero dizer o seguinte: o seu mandato é nosso, o seu mandato, André, é nosso. Então, o que nós pudermos fazer para fortalecer, para garantir os mandatos e a vida de vocês, vocês nos avisam. A gente acompanha vocês nas redes sociais, vocês nos avisam, porque o mandato de vocês é nosso, a vida de vocês é nossa. Fátima Souza dizendo: resistir à palavra de ordem, lembre-se que estamos juntos em pensamento, não se sinta sozinho nunca. Sou paraibana e admiro a sua trajetória. Deise, você, querida, por favor. Eu estou muito feliz, muito contente, né, de estar aqui com vocês, mas essa questão do mandato, de caçar o mandato de Renato, né, de impedir, né, pessoas com crimes de vida, crimes de sangue, não foram caçados, né? E aí, como que essa elite escravista, nazi-fascista se mantém? Entendeu? E aí, Renato, eu tenho quase que certeza que no tribunal você vai ganhar. Você vai conseguir ganhar esse processo. Você vai. Entendeu? Você vai ganhar esse processo, porque esse mandato é nosso. E vai ser vergonhoso para o Tribunal Regional Eleitoral, sabe, do Paraná, caçar um jovem que se manifestou e não afastou dos bancos do parlamento parlamentares envolvidos com crime de sangue, com morte. Eu tenho quase que certeza, pode demorar, mas você vai vencer essa batalha, que não é sua, é de todo mundo. É de todo mundo. Porque se eles caçam vocês, eles intimidam para caçar outros também. Já que eu não posso matar, a gente vai caçar. Então, eu acredito, você é do direito, você sabe muito bem disso. Você sabe como a banda toca. E principalmente quando toca aí. Então, se for o caso, recorrer ao TSE, fazer tudo. Mas o seu mandato, ele rege todos os princípios constitucionais. E não pode ser cassado. Né? É uma forma de calar em outras vozes, mas outras vozes não vão se calar, muito pelo contrário, vão se manifestar. E a minha amiga Andréia, o que eu posso desejar para ela é força, luz, né, energia, né? A gente vai continuar fazendo as correrias que são necessárias, né? Mas a gente sabe, eles não nos querem nesse lugar. Eles combinam de nos matar, nós combinamos de não morrer. E não vamos abaixar a cabeça. Eu quero um beijo para você, Silvani, muito obrigada pelo convite. Um beijo, Andréia, um beijo, Renato. Eu sei que a vida ainda vai me dar a oportunidade de te abraçar ainda um dia, sabe? De abraçar a Andréia também. Quem sabe a gente não vai no show do Criolo? Quem sabe, não é? Então é isso, meu querido. Fica bem. Um beijo, sucesso e tamo junto, gente. Lembre-se, vocês que estão ouvindo a gente, o título é uma arma e a nossa munição é o voto. Vamos começar a se armar, procurar o título e vamos começar a fazer os diálogos com as bases, porque é com as bases que está a nossa munição, é o nosso voto. E nós temos que não só derrotar Bolsonaro, mas o mais difícil é derrotar o bolsonarismo. Um beijo, gente. Assim seja, assim será, minha querida Deise Benedito. Gente, olha só, lá eu perdi, mas eu quero dizer para vocês, Santa Cília de Oliveira, como Jorge Bandeira, falaram do
orgulho de ver Renato e de ver Andréia. Renato falou ainda agora há pouco, a gente planta árvore e talvez a gente não veja o fruto. Vocês são frutos de uma luta que a gente já estava travando há um tempo atrás. Isso nos deixa extremamente felizes, extremamente orgulhosos e preocupadas, não é? Então, estamos juntos. Contem conosco, contem com o canal Pensar Africanamente sempre. Deixa só falar para vocês, antes de encerrar, da programação de sábado. Vocês não vão perder. Sábado, às 15 horas, nós vamos conversar sobre relações internacionais Brasil-Áfricas, com Cota Mulangi, Irene Gala, Abel Gamba, de Angola, e Fernanda Lira. Acho que isso é extremamente importante, entre as muitas coisas que nós temos que pensar e dialogar para a volta de um governo progressista, um governo construído por nós. Essa questão das relações internacionais Brasil-Áfricas também, nós precisamos pautar o que queremos, como pautar o que queremos em termos de política pública, como pautar o que queremos em termos de ocupação de espaço nesse futuro governo que nós estamos ajudando a reconstruir nessa nossa luta para derrubar o fascismo que está aí estabelecido. Então, por favor, eu conto com vocês no sábado às 15 horas. Saindo daqui, vocês já podem acionar o sininho aí, vocês já podem deixar seu like, você já pode deixar seu primeiro comentário, porque quanto mais você interage, maior a nossa chance de driblar o algoritmo racista. Mente artificial elaborada por mentes naturais racistas. Então, por favor, muito obrigada, deputada Andréia, muito obrigada, vereador Renato Freitas, queridíssima Deise Benedito, afronautas, muito obrigada a cada um e a cada uma de vocês. Sigamos na luta, porque não podemos parar. A nossa história é uma história de luta, as nossas tecnologias de luta são bastante elaboradas, porque nesses 500 anos de violência, se não tivéssemos essas tecnologias ancestrais, já teriam nos exterminado, como foi e é projeto do Estado brasileiro. Então, sigamos na luta. Cuidem-se bem, cuidemos uns dos outros. Autocuidado e cuidado mútuo nos trouxeram até aqui. Então, sigamos. Espero vocês sábado. Como eu sempre digo, não me deixem só. Até sábado às 15 horas. Grande abraço.